Um ponto muito importante a ser considerado por todos aqueles que se dedicam à prática espírita é o bom proceder em relação à obsessão e aos espíritos obsessores. Durante muito tempo, a Igreja Católica aplicou de uma forma até catastrófica o processo de exorcismo. Esse processo de exorcismo, ele jamais atingiu o objetivo almejado, porque ele era contrário a uma premissa trazida pelo próprio Cristo, que é a de não combater o mal com o mal. Esses espíritos obsessores são espíritos que estão desvinculados da seara do bem, espíritos ainda perdidos. Devemos considerar que esses espíritos obsessores são espíritos ainda perdidos, ainda não afetos ao bem. E cabe a nós, nesse processo, entendendo essa fraqueza, essa fragilidade moral desse espírito, agirmos de uma forma mais acertada. E quando nós praticamos atos como o exorcismo, nós estamos carregados de ódio contra esse espírito, despejando ódio, despejando sentimentos ruins. Estamos tentando combater o mal com o mal. É a mesma coisa que tentar combater um incêndio jogando gasolina. Precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos serenar a nossa mente e buscar assim trazê-lo para a nossa condição. Não entrar na condição equivocada deles. Pois se eles estão ainda afetos ao mal, com comportamento violento, se nós formos com truculência, nós estaremos aderindo ao comportamento deles, o que não é desejável nesse processo. Assim, precisamos rever nossas posturas. Vamos começar com uma questão básica trazida pelo Espiritismo nesse particular. Primeira questão é não praticar processos de desobsessão fora da casa espírita, fora do ambiente espírita. Por que isso? Toda casa espírita, ela tem um suporte espiritual. Quando nós vamos a uma casa espírita, a gente enxerga simplesmente aquela questão material que está envolvida. Mas existe muito mais. Existe toda uma proteção e um preparo espiritual para toda sessão espírita. Assim, precisamos contar com esse apoio da espiritualidade. Então, regra número 1, não realizar sessões de desobsessão fora do ambiente espírita. O que equivale a dizer, não fazer isso em casa. Um outro ponto muito importante, trazida por Allan Kardec, é a não realização de sessões públicas de desobsessão. Sabemos que algumas casas espíritas, raras, praticam isso de forma aberta, o que não é aconselhável. Por alguns motivos. Primeiro, nesse trabalho de desobsessão, nós precisamos de uma uniformidade de pensamento. Precisamos que todos ali vestidos estejam em sintonia, com mente harmônica, focado nesse objetivo. E é lógico que quando fazemos isso de uma forma aberta, nós não temos o menor controle sobre as pessoas que vêm até o local. Existem pessoas que vêm por mera curiosidade, às vezes por deboche, às vezes sei lá por quais motivos. Então, nós não temos esse controle. E ainda que tivéssemos, precisamos desse trabalho de pessoas preparadas. Preparadas para fazer o trabalho de evangelização em relação a esses espíritos perturbados e precisamos de pessoas para ajudar a harmonizar o ambiente.
Quanto maior for o grupo de pessoas, mais difícil é a gente ter essa uniformidade de pensamento. Mais fácil é existirem pensamentos dispersos que acabam por atrapalhar esse processo. Uma outra questão contrária a essas sessões abertas de desobsessão é preservar o espírito comunicante. Ainda que seja um espírito em erro, um espírito ainda desvinculado do bem, precisamos respeitar esse espírito. E ao expor publicamente o drama que ele está passando, nós estamos agindo de forma contrária à caridade. Então, nunca expor publicamente. Sabemos que esses espíritos estão aí não por acaso. Existem questões problemáticas de vidas anteriores que fizeram com que esse espírito se agregasse a essa ser encarnado. Então precisamos, nesse ponto, respeitar a posição desse espírito, ainda que esteja equivocada. Respeitemos sempre como seres que são, como filhos de Deus que são, ainda que em equívocos, eles merecem o nosso respeito, merecem a nossa caridade. Abstendo-nos de realizar esse trabalho em nossas casas, abstendo-nos de realizar sessões públicas para esse fim. Precisamos nos atentar para alguns outros pontos. Primeiro deles, as pessoas envolvidas nesse trabalho precisam estar preparadas para tal. Nós não podemos sair colocando em sessões de desobsessão qualquer pessoa sem uma preparação para isso. Essa preparação deve ser, primeiro, a questão doutrinária em si, o conhecimento. As pessoas precisam estudar. Canso de ver pessoas que querem a todo custo trabalhar de processos de desobsessão, mas sem nenhuma base teórica. Então, estudar as obras básicas, isso é fundamental para o sucesso do trabalho. Nós não conseguiremos realizar um bom trabalho sem essa preparação interior. É a mesma coisa que esperar que um médico que nunca estudou medicina venha fazer um trabalho, vai fazer uma cirurgia ou algum outro procedimento. Não dá. O resultado vai ser catastrófico. Então, quando lidamos com a questão espiritual, é a mesma coisa. Precisamos estar preparados, estudar bastante. Um outro ponto a se considerar é a nossa preparação emocional para lidar com essa questão. Eu costumo muito dizer para a gente não se enlouquecer com a loucura do outro, e é mais ou menos isso. Nós estamos lidando muitas vezes com espíritos altamente desequilibrados. E se nós não tivermos um equilíbrio o bastante, nós nos desequilibraremos. Nós não teremos a calma necessária para lidar com a situação. Então, esse segundo ponto é a nossa preparação psicológica e espiritual para tanto, para que tenhamos condições de harmonizar, de pacificar o ambiente, independente do que esse espírito traga. Pois muitas vezes esses espíritos vêm com palavras ofensivas. E nós precisamos ter a calma e a serenidade o bastante para poder lidar com essa questão. Senão vira um bate-boca, senão nós vamos entrar, na energia dele. Aquilo ali vai virar uma guerra. Então essa preparação é fundamental. Todas as pessoas envolvidas devem estar preparadas para isso. Uma outra questão, falamos agora há pouco sobre esse processo de exorcismo, onde se tentava combater o mal com o mal, se tentava se impor em relação àquele espírito. Nós não podemos nunca partir para esse processo, pois jamais vamos conseguir o resultado. O que se almeja nesse trabalho não é uma guerra, uma briga onde um vai vencer, não é isso.
Dependendo do resultado do trabalho, todos saem perdedores. O objetivo é trazer esse espírito para a luz, trazer esse espírito à reflexão. E assim, nós precisamos pensar num método capaz de atingir esse objetivo. Então, se a gente entrar em confronto com ele, o resultado não vai ser bom. Então, não entremos em confronto. Mesmo que ele esteja de uma forma agressiva, nós precisamos tentar trazê-lo à razão. E nesse ponto, uma coisa importante é a argumentação. Mas veja bem, a argumentação é diferente de querer dar lição de moral. Ninguém gosta de receber lição de moral, não é verdade? Imagina você, por maior que seja o equívoco que você cometeu, a última coisa que você quer alguém te dar lição de moral. Precisamos sim de pessoas que nos compreendam a nossa fraqueza. Erramos sim. Mas vamos ver uma forma da gente reparar esse erro? Vamos ver uma forma de fazer com que isso termine de uma forma mais harmonizada? Então, esse é o pensamento que deve prevalecer. Assim, a compreensão do estado dessa pessoa é fundamental. É a mesma coisa que quando a gente lida com o erro cometido por uma criança. Nós temos que entender que é uma criança ainda, está no processo de aprendizado. Ela não está com suas faculdades mentais e intelectuais totalmente prontas. Então, nós entendemos essa fraqueza, nós agimos de uma forma mais branda. Com esses espíritos, nós precisamos agir igual, sabendo que eles ainda estão num estágio não tão elevado como deveriam estar. Mas isso não deve fazer com que nós nos coloquemos acima deles, em hipótese alguma. Nós precisamos ter humildade, sempre. Ouvi-los. Vamos ouvir, muitas vezes eu preciso desabafar tudo aquilo que aconteceu. Vamos ouvi-lo. E com calma, mostrar esse sentimento de empatia para com ele. E assim nós vamos trazendo ele à razão. Nunca entrando no embate. Creio que seria desnecessário dizer que nós não devamos iniciar uma sessão de desobsessão sem que tenhamos ali pessoas preparadas, dirigente, alguém preparado doutrinariamente, preparado psicologicamente, espiritualmente para esse trabalho. Então, na ausência de uma pessoa preparada para lidar com isso, nem iniciemos o trabalho. Não vamos trazer um espírito para que ele saia da sessão mais confuso do que entrou. Tenhamos nós a humildade de perceber quais são os nossos limites ao lidar com essa questão. Sabendo que nós estamos lidando, às vezes, com uma oportunidade única que aquele espírito teve. Muitas vezes, depois de anos, muitos relatos aí de séculos, esse espírito é trazido para uma sessão. Então, aproveitar isso como uma oportunidade única para poder ajudá-los. Evitar de fazer interrogatórios a esses espíritos. É importante, sim, sabermos dos fatos que isso vai facilitar o nosso trabalho, com certeza. Porém, precisamos considerar que muitas vezes esses espíritos, eles estão numa confusão mental tão grande. Muitas vezes eles não estão situados no espaço, no tempo, e às vezes a gente quer que eles venham com uma ideia totalmente concatenada dos fatos que conduziram a situação, e muitas vezes eles não têm essa informação. Então nós precisamos lutar com as armas que nós temos. Ou seja, daquilo que nos foi trazido, vamos fazer o melhor para poder trazer esse espírito à razão. Mas evitar de fazer interrogatórios, porque ninguém gosta de ser interrogado. Convenhamos, se a gente conseguir estabelecer uma comunicação onde fluam os fatos, onde, por meio dessa conversa, as informações venham de uma forma suave, ótimo.
Agora, ficar forçando, colocando aquele espírito num processo inquisitivo, não é bom. Pois nós vamos deixá-los muito mais alterados do que eles vieram. Então, sem interrogatórios, sem inquisição, sem nos colocarmos como superiores a eles, vamos estabelecer uma comunicação bastante fluídica para que eles sintam em nós um apoio. Não alguém que veio para afrontá-lo, veio para criar situações de animosidade. Não, ele precisa sentir na pessoa um aliado, a auxiliá-lo nesse processo. Não é uma tarefa fácil. É lógico que a gente não consegue aqui esgotar esse assunto. O objetivo aqui foi trazer algumas questões de uma forma bastante superficial a respeito desse tema, porque é um assunto bastante delicado e que exige muito. Mas a principal ideia que nós devemos ter é o preparo para lidar com a situação. E convenhamos, é uma das situações mais difíceis de se lidar dentro do ambiente espírita. Espero ter trazido algo de útil e, como eu disse, sem querer esgotar o assunto, mas que possamos ir pesquisando e estudando. Existem obras muito boas nesse sentido e que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente melhorar sempre e nunca esquecendo de ler, reler as obras básicas. Muito obrigado a todos.